Olá, tudo bem? O Nordeste brasileiro enfrenta uma das piores secas dos últimos tempos. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, mais de 1.170 municípios do semiárido sofrem com estiagem. Recentemente, até Maceió passou a ter racionamento de água. E a situação ainda pode ficar pior. Para entender melhor o que está acontecendo no Nordeste, nós vamos conversar hoje com o professor Humberto Barbosa, meteorologista e coordenador do Laboratório de Análises de Processamento de Imagens da UFAL. Professor, essa situação de Maceió promover um racionamento, isso seria a ponta do iceberg diante de uma situação Nordeste? É importante a gente destacar nessa questão de monitoramento de secas e as consequências, né, os efeitos da seca na região nordeste do Brasil, mas também destacar que os vales do Jequitinhonha, Minas Gerais e Murici, no Espírito Santo, também sofrem os efeitos da seca. Um dos aspectos mais conhecidos dos efeitos da seca são a problemática que está associada ao sertanejo, essa adaptação, essa vulnerabilidade do sertanejo à agricultura e à pecuária. Agora, do ponto de vista dos setores, principalmente da região urbana, nos centros metropolitanos, elas também, de certa forma, elas estão vulneráveis numa escala menor. Né? E que escala é essa? É principalmente na questão manancial. Existe, por exemplo, um caso específico do estado de Alagoas, 20% do abastecimento de Alagoas está associado com esses 20% da barragem do Catolé. E esses 20%, eles nos últimos, com essa estiagem, com essa seca, principalmente essa seca de 2012, o abastecimento dessa bacia, ela está sendo comprometida porque é mais ou menos uma rede de artérias, né, abastecendo esse manancial do Catolé. Então, 20% compromete, que é o abastecimento hoje da bacia da barragem do Catolé na região metropolitana de Maceió, então isso já é consequência dessa redução, dessa diminuição. Quando a gente fala estatisticamente hoje, em termos divulgados por órgãos de defesas civis e estaduais, há uma redução, há uma diminuição do nível dos mananciais na região do semiárido, na região nordeste do Brasil, no nível de 38%, ou seja, eles estão hoje abaixo de 40% do nível em relação à média, né? Ou seja, se você pega hoje o potencial de 100%, hoje a situação é de 38% em termos de reserva desses mananciais, que muitos deles alimentam, abastecem as regiões metropolitanas. Ainda que o problema mais crítico ainda é a região semiárida, isso na região semiárida no contexto do Brasil, que abrange não só o Nordeste do Brasil, mas também as regiões do norte de Minas Gerais e hoje o estado do Espírito Santo. Então, o que a gente coloca hoje em termos de monitoramento pelo laboratório, e a gente coloca isso do ponto de vista para os órgãos responsáveis, que a seca nos últimos 30 anos, ela é uma seca que aumentou essa frequência e aumentou essa intensidade. E é uma realidade na América Latina. Se você olha no ano de 2011 e 2012, até a região sul do Brasil vem sendo afetada. Agora, essa seca, ela é diferenciada de uma seca da região semiárida do Brasil, que aí a gente coloca principalmente na região nordeste do Brasil. Alguns críticos e pesquisadores apontam para essa situação que se agrava, mas ela é cíclica também. Já se sabia que poderíamos ter esse tipo de problema. A seca, é engraçado que a gente ainda volte a falar da seca como uma condição climática, é um fenômeno climático natural e desde o século XVI o Brasil e principalmente a região semiárida vulnerável do Brasil é afetada pelas secas. Hoje são registradas mais de 72 secas, grandes secas, desde o século XVI. São secas que tiveram um impacto bastante forte nessa região semiárida. Então é um fenômeno natural que é cíclico. O que ela tem um papel, o que ela se diferencia nesses últimos anos, nesse processo cíclico, é o impacto. Essa adaptação, né? A gente tem que olhar não a seca como no contexto do sertanejo, de como ele está se adaptando, como ele adapta essa questão da agricultura e pecuária. Esses são dois pontos críticos. E a questão
hídrica é fundamental. Então, quando a gente olha a região semiárida do Nordeste do Brasil, a gente tem que também olhar do ponto de vista socioeconômico. Que diretrizes de governo estão sendo tomadas para que essa adaptação, para que o sertanejo conviva com a condição climática natural de variabilidade, tanto no espaço e no tempo, da chuva. É uma condição intrínseca da região, causada por fenômenos meteorológicos que são conhecidos e que hoje essa previsão sazonal do clima na região semiárida do Nordeste do Brasil melhorou muito. Então a seca hoje eu não vejo como problema na região Nordeste do Brasil. O que falta são medidas de adaptação do sertanejo com essa condição climática natural nessa região específica, que é a região semiárida do Nordeste. E volta à baila a velha teoria de como aceitar essa condição se passa um rio como São Francisco, pelo menos pela boa parte desse semiárido. Sim, eu acho que é importante a gente destacar que tem uma componente climática, que é uma componente cíclica, e que desde o século XVI a gente resiste a essa frequência de secas, e tem a componente do sertanejo dentro desse contexto. Porém, para resolver essa questão, não do ponto de vista paliativo ou assistencial, eu acho que tem que se pensar, e já sabe-se quais são os medicamentos necessários para que essa adaptação do sertanejo seja de forma muito mais amigável. E que são? Primeiro, você tem que ter a irrigação, a agricultura, né? Essa irrigação, a agricultura é essencial. Você tem que ter assistência técnica, você tem que diminuir basicamente essa questão do anistiar, né? Diminuir os gastos do agricultor, dessas perdas. Então, ter uma assistência maior de anistia ou mesmo de redução desses empréstimos feitos pelos agricultores. A questão da infraestrutura, ela por si só, ela é importante, mas ela não vai resolver toda a questão de adaptação do sertanejo na região crítica da questão da falta de água. A obra de São Francisco é uma obra de infraestrutura. É importante essa questão da infraestrutura, mas a seca, em termos de adaptação do sertanejo, ela não passa só por uma questão de infraestrutura, ela passa por uma questão também de educação, de assistência técnica, de olhar duas componentes importantes para o sertanejo. A agricultura, ela é extremamente fundamental, e para essa agricultura há que se pensar de uma forma muito mais racional do uso dessa água, ou através da irrigação, e também da questão da pecuária, né? A gente tem que olhar que, de certa forma, essa questão da pecuária também é fundamental para o sertanejo se adaptar a essas condições climáticas que são naturais. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouco para continuar nossa conversa com o professor Humberto Barbosa.